E aí, gente, se vocês não quiserem ficar vendo uma sequência enorme de stories com eu aqui falando, passa pro lado aí, porque hoje o papo é 40 a mais. Esse vídeo, apesar deste álbum estar aqui na minha mesa, apesar do que tá tocando, apesar dessa camiseta, não é sobre Slipknot. É sobre uma outra parada. Hoje é dia 18 de novembro, tá? 18 de novembro de 2022 foi o dia da minha alta do Hospital de Clínicas. Para quem não sabe, no dia 1º de novembro de 2022, eu tive o que clinicamente se chama de episódio maníaco, tá? É um quadro de bipolaridade, onde tu entra num quadro de mania. Então tu acredita muito no que tu tá focado no teu cérebro, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, então tu faz coisas fora do normal. Algumas pessoas podem chamar de surto, algumas pessoas podem chamar de uma crise de loucura, dê o nome que quiser, mas enfim, foi de fato o episódio maníaco. E eu fiquei 18 dias internado no clínicas e lá eu fui diagnosticado com bipolaridade. Por que eu tô contando isso? Além de hoje fazer 3 anos da minha alta, o que pessoalmente eu considero um segundo nascimento da minha pessoa, então vou sempre ter como se eu tivesse 3 anos dessa nova vida. Este álbum aqui do Slipknot vem muito ao caso. Na época que o Slipknot lançou este álbum, ele fisicamente foi chegar nas minhas mãos depois. Por quê? Porque eu acabei não comprando o álbum. Meu irmão perguntou o que eu queria de aniversário. Meu aniversário é dia 25 de outubro. E eu falei pra ele assim, cara, eu não comprei o último álbum do Slipknot ainda. E eu vou comprar de qualquer jeito. Então, se tu quiser me dar de presente, acho que vai ser um bom presente e eu vou gostar. E aí, no dia 1º de novembro, eu tive um episódio maníaco. No dia 31 de novembro, o álbum chegou aqui na minha casa. E aí, o louco do negócio é que é o seguinte, eu já tinha ouvido o álbum várias vezes nas plataformas, né, e tal. Mas tu ouvir o álbum físico da banda que tu gosta é uma outra experiência, porque o álbum é o de verdade, né, a bolachinha ali. E aí, cara, naquela noite anterior ao meu episódio maníaco, eu lembro de colocar este álbum e ficar aqui na minha casa fazendo as coisas, assim, lembrando os motivos pelos quais me levaram ao episódio maníaco, eu tentando, tipo, resolver algumas coisas, achando que eu era capaz de resolver um problema gigante, que era um problema que não era meu. E aí, tanto que na faixa, até olhar aqui para não errar, na faixa 10, que se chama H377, tem um momento do final da música que o DJ faz os scratches, para quem não sabe, é aquele movimento de tu ficar voltando com o disco ali, fazendo barulho. E tem a guitarra junto, tem a bateção junto. E fica tipo uma voz mixada naquele momento, falando alguma frase. E eu juro que eu tava tão já no processo maníaco que eu ouvia nitidamente aquilo ali dizer Sonic NM da Crazy Art, Sonic NM. E eu lembro que eu parei, fui até o aparelho do som, que tá aqui do lado, e fiquei tipo voltando naquela parte para ver se eu tava ficando louco ou se de fato ele tava falando a minha frase. E eu ouvia nitidamente, tipo, óbvio, no meio da mixagem, a frase. Eu pensei, cara, isso é um sinal, porque tudo naquele momento que tu tá entrando no processo de mania vira um sinal. Então, pra mim, cara, o Slipknot fez uma música pra mim perto do meu aniversário. Tá tudo explicado. E aí, no dia seguinte tive um episódio de maníaco e etc e tal. Só que o que aconteceu? Pós minha alta, sempre que eu ia ouvir este álbum aqui novamente, que se chama The End So Far, cara, eu não conseguia mais ouvir essa faixa. E o álbum em si é o que eu menos gosto comparado com os demais. Acho, obviamente, que também por essa questão toda envolvendo a minha questão de saúde. Então eu nunca consegui gostar desse álbum como eu gosto dos demais álbuns do Slipknot. Aí agora, recentemente, eu mandei consertar ali o negócio do aparelho de som, voltei a ouvir este álbum como se eu nunca tivesse ouvido. E simplesmente eu estou amando este álbum. Amando como se eu não o conhecesse. Porque quando me mostraram esse álbum, eu não estava preparado para recebê-lo. Porque isso aqui não estava junto com isso aqui. Entende?
E aí 3 anos depois, muito bem de saúde, eu tô redescobrindo esse álbum. Então eu tenho que agradecer o meu artista favorito, porque 3 anos depois é tipo como se eu tivesse um álbum inédito do Slipknot. Por que eu tô contando essa história? Porque às vezes a gente julga as pessoas pela nossa primeira impressão. E a nossa primeira impressão, ela é nossa. Ela não quer dizer o que a pessoa representa, ou uma situação, ou um grupo de pessoas, ou um trabalho que a gente vai começar, ou qualquer coisa. Às vezes a gente não está pronto para receber aquilo, nós não estamos no momento correto. Precisa respirar, passar um tempo, e aí sim tu vai ter a verdadeira sensação daquilo. Então eu queria, já que hoje eu estou comemorando esses meus 3 anos de alta do Clínicas, 3 anos desse novo entendimento com a bipolaridade, tomando remédio todos os dias, me cuidando, atividade física, sono, tudo, colocar para você aí na sua vida alguma pessoa que você talvez esteja julgando, alguma situação, algum trabalho, alguma, não sei, mas que você acha que aquilo não é para você. Porque talvez o problema não seja a outra coisa, o problema esteja em você, né? Eu agora posso dar uma outra opinião completamente diferente sobre esse álbum se me perguntarem. Porque agora eu tô achando isso aqui do caralho. Mas foi a mesma coisa que eu ouvi 3 anos atrás. Como é que lá atrás eu não gostava e agora eu gosto? Entende? Então é sempre muito mais, eu acho que não, a culpa não é do outro. É sempre nossa. É o nosso ponto de vista referente àquilo que a gente está vivenciando e como a gente está vivenciando naquele momento. Então, queria aproveitar esses meus 3 anos para deixar essa reflexão aí para quem estiver assistindo. E reflita de verdade, porque às vezes o outro não tem culpa, às vezes a culpa é nossa, né? E a gente às vezes não sabe reconhecer, entender e ter a percepção correta do momento. Então é isso. E nesse momento tocando Ian do Slipknot, que é uma música muito foda com um clipe lindo. E é isso. Dale.